Bem-vindos ao programa CPLP GMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. O bispo Dom Leandro Maria Alves recebeu em Portugal as urnas dos 3 prelados da Igreja Timorense, entregues pelo arcebispo de Évora, Dom Francisco José Coelho. A cerimônia decorreu na Igreja do Espírito Santo, em Évora, durante uma missa em homenagem a Dom Jaime Gracia Goulart, Dom José Joaquim Ribeiro e Monsenhor Martim da Costa Lopes, 3 figuras marcantes da história da Igreja Católica Timorense. O momento teve um significado especial não apenas por marcar a despedida dos prelados em Portugal, mas também por reforçar os laços de comunhão e unidade entre as igrejas portuguesa e timorense, unidas por uma longa história de evangelização, missão e amizade. Dom Leandro Maria Alves entregou simbolicamente as chaves dos caixões ao governo Timor-Leste, representando pelo ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, Gastão de Souza, na presença de membros da comunidade timorense em Évora. O bispo timorense agradeceu ao arcebispo e à igreja de Évora pelo reforço dos laços de amizade e pelos cuidados prestados aos restos mortais dos 3 prelados antes de sua transladação para Timor-Leste. Durante o século XX, os 3 prelados estiveram ligados à diocese de Dili, contribuindo para o crescimento da igreja local, a formação do clero e o fortalecimento da fé entre a população timorense. O chefe do Estado-Maior-General das FFDTL, Tenente-General Falo Ratelai, destacou a importância da celebração do Dia das Falentil no Monte Matibian, enquanto símbolo da história da reconciliação e da unidade nacional. As Falentil assinalaram este ano o seu 51º aniversário no Monte Matibian, um dos locais de grande importância histórica na luta da resistência timorense. Para o Tenente-General Falo Ratelai, a celebração em Matibian visa recordar a história, o sacrifício e os valores dos combatentes que lutaram pela libertação nacional, sendo também um momento de reflexão sobre a reconciliação e a unidade nacional. No Matibian, não estamos aqui para reavivar a tragédia, mas para aprender a reconciliarmos a partir dos nossos heróis cujo sangue foi derramado aqui. Devemos deixar às futuras gerações um legado de paz e não de divisão. Na dedicação é valor fundamental ser base da nação. Na ocasião, o Tenente-General defendeu que um Estado digno deve assentar no respeito e na dignificação dos seus heróis. Considerou ainda esse compromisso um ato concreto de reconciliação, consciência, moralidade e unidade nacional. O responsável militar apelou também aos membros das FFDTL, à polícia e aos funcionários públicos para servirem o povo e o país com disciplina, integridade e lealdade aos valores nacionais. Força de Defesa de Timor-Leste mantém-se. As FFDTL mantêm o compromisso de prontidão de serem relevantes, resilientes e respeitadas pela população. Apelo aos militares e polícias para servirem com disciplina, integridade e lealdade aos valores e princípios da Falentil. Na sua mensagem final, o chefe do Estado-Maior-General destacou o processo de transição geracional nas FFDTL, considerando o parte das reformas destinadas a reforçar as estruturas de comando e liderança da instituição. Os incêndios florestais no norte de Portugal já destruíram mais de 3.000 hectares. Mais de 1.200 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas em Arouca, Torre de Moncrovo e Santo Tirso.
Na passada quarta-feira, os bombeiros combateram incêndios florestais nos municípios de Arrouca e Torre de Moncrovo, no norte de Portugal. As autoridades mobilizaram 517 operacionais, 168 veículos e 4 meios aéreos para combater as chamas em Torre de Moncrovo. Em Arrouca estiveram envolvidas 498 operacionais, 164 veículos e 9 meios aéreos. Os meios de comunicação social locais reportaram que o incêndio em Arrouca já consumiu pelo menos 3.000 hectares, enquanto o fogo em Torre de Moncrovo destruiu cerca de 700 hectares. De acordo com a RTP, os 2 incêndios e um terceiro em Santo Tirso mobilizaram mais de 1.200 bombeiros. A RTP informou ainda que 4 bombeiros ficaram feridos durante as operações de combate às chamas. O presidente do Brasil iniciou uma campanha para recuperar o apoio dos trabalhadores, com particular atenção aos mais jovens. No passado domingo, o presidente Lula da Silva iniciou a campanha para as próximas eleições presidenciais no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, onde apresentou um dos objetivos para as próximas semanas. Muito obrigado a cada homem, a cada mulher, de todos os estados do país, do Iapoque ao Chuí, de Natal até o Acre. Muito obrigado a cada trabalhador que um dia de eleição, teve a coragem de levantar e dizer: eu vou colocar na presidência da República um peão, quase que analfabeto, porque eu só tenho um diploma primário e um curso de Senai. Mas tem uma coisa que os outros não têm: eu conheço o coração e a mente de vocês. Os trabalhadores, por unanimidade, aprovaram a minha proposta de voltar a trabalhar e eu continuar negociando. Mas todos os trabalhadores. O líder brasileiro de 80 anos destacou a criação de 10,1 milhões de empregos formais durante os seus 3 anos e meio de mandato. No entanto, Lula enfrenta dificuldades para conquistar o apoio dos trabalhadores mais jovens, que têm uma ligação cada vez menor aos sindicatos. A taxa de sindicalização no Brasil caiu de 15,7% em 2014 para 8,9% em 2024. No mesmo dia, o seu principal rival, Flávio Bolsonaro, lançou a sua campanha no Rio de Janeiro, prometendo um programa de incentivo ao empreendedorismo destinado aos jovens. A delegação de Cabo Verde, presente na 31ª reunião ordinária do Conselho do Ministro da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, convidou o primeiro-ministro Sanana Guzmão para uma visita oficial ao país com vista ao reforço da cooperação bilateral. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Manuel Rosa, aproveitou o encontro em Dili para transmitir, em nome do primeiro-ministro cabo-verdiano, um convite a Sanana Guzmão para uma visita oficial ao país. É sempre um prazer rever o seu primeiro-ministro. Portanto, ele marcou, como eu acabei de dizer, toda uma geração de pessoas e marcou profundamente a trajetória que ele teve, a vida, a dedicação dele à sua pátria. De maneira nós viemos com uma incumbência do meu primeiro-ministro de convidar o seu primeiro-ministro Sanana Guzmão para visitar Cabo Verde, oficialmente. E trazemos essa incumbência. Para além do convite, o governo de Cabo Verde manifestou disponibilidade para alargar a cooperação bilateral às áreas de educação, formação profissional, hotelaria e turismo, transição digital e justiça. Manuel Rosa defendeu que os dois países devem identificar áreas concretas de interesse comum e transformar as relações históricas e políticas em projetos de cooperação com resultados para as populações. E uma outra incumbência
é também de aprofundar e alargar a nossa cooperação e dentro de um sistema estratégico de previsão para o futuro. Portanto, esses foram os momentos em que debatemos o que é possível fazer. Tivemos a maior recepção por parte dele, uma recepção calorosa até, e saímos daqui convencidos de que poderemos aprofundar toda a cooperação que é possível fazer entre os nossos dois países. Exatamente, nós pusemos já à disposição de celebrarmos um acordo. Até aqui não existe praticamente um acordo específico nesse setor. Também tencionamos ver quais serão as disponibilidades e as necessidades de Timor em termos de cooperação na formação. Nós abrimos a possibilidade de Timor poder enviar mais estudantes para Cabo Verde. Já temos estudantes em Mindelo e na Praia. E abrimos também a possibilidade de formação na área da hotelaria e do turismo. Isso é possível fazer-se e também vamos encontrar-nos com o Sr. Ministro da Reforma Administrativa, onde estaremos abertos. E há um outro aspecto que é a transição digital. Portanto, há um vasto campo. Nós temos é que sentar os técnicos e os técnicos descobrirem e escutarem o que é possível fazer entre nós em termos de cooperação internacional. O chefe da diplomacia cabo-verdiana considerou ainda que existe um amplo espaço para aprofundar a cooperação entre os dois países através de uma visão estratégica orientada para o futuro. A visita de Manuel Rosa a Timor-Leste ocorreu no âmbito da participação na 31ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, realizada em Dili. Durante a sua estadia, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde reúne-se também com o homólogo timorense, Bendito dos Santos Freitas, e com o presidente da República, José Ramos Horta. Portugal valorizou o apoio do Timor-Leste na candidatura ao Conselho de Segurança da ONU. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal aproveitou o encontro com o primeiro-ministro Xanana Gusmão esta quinta-feira no Palácio do Governo em Dili para agradecer o apoio do Timor-Leste à candidatura portuguesa. A segunda, um agradecimento do coração de todo o povo português ao apoio que foi enorme que Timor-Leste deu à nossa candidatura a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foi muito importante em muitos países da região, estamos a falar de dezenas de países, a forma como Timor-Leste nos apoiou e passou a nossa mensagem para que tivéssemos o resultado que tivemos. E por isso quis fazer aqui esse reconhecimento a todas as autoridades timorenses, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Governo, que em muitas ocasiões nos ajudaram. O ministro português destacou também o papel de Timor-Leste na divulgação da candidatura junto de vários países da região do Sudeste Asiático. Na reunião foram também abordadas questões de cooperação bilateral, com destaque para a promoção da língua portuguesa e para a nova Escola Portuguesa de Dili. Paulo Rangel anunciou que o concurso para a construção das novas instalações da escola será lançado em breve. Depois, naturalmente, falamos sobre alguns temas da CPLP, sobre temas bilaterais, e nomeadamente a cooperação na língua portuguesa e o avanço que já está a ter a nova escola portuguesa. O concurso vai ser lançado muito proximamente, já cá esteve uma missão técnica mais de uma semana e, portanto, julgo que são muito boas novidades para a língua portuguesa e para os alunos da escola portuguesa. Depois, naturalmente, também falamos sobre várias outras questões bilaterais. Outro destaque do encontro foi a integração de Timor-Leste na ASEAN, considerada por Portugal uma oportunidade estratégica para aproximar a CPLP do Sudeste Asiático. Mas, para além disso, também falamos sobre a entrada na ASEAN e a forma como isso é estratégico, não apenas para Timor-Leste, mas para toda a CPLP.
A CPLP, de facto, tem países em muitas organizações regionais, na comunidade dos países da América Latina e das Caraíbas, nos países do sul da África, nos países da África Ocidental, na União Europeia. Faltava-nos a ASEAN e só podíamos chegar à ASEAN através de Timor-Leste. Portanto, obviamente também falamos um pouco sobre essa parceria estratégica, essa integração de Timor-Leste na ASEAN e o que ela significa, não apenas para este país, para que é obviamente um passo muito importante e corajoso e a exigir obviamente sempre muita dinâmica aqui em Timor, mas também para todos os países da CPLP, porque projetam a língua portuguesa, projetam o espírito pacífico, construtor de pontes da CPLP para esta região do mundo, que é, neste momento, a região economicamente mais dinâmica do mundo e, portanto, à qual todos temos que dar atenção. Portugal e Timor-Leste deverão continuar a reforçar a cooperação bilateral e multilateral com destaque para a língua portuguesa, a CPLP e a participação de Timor-Leste na ASEAN. O primeiro-ministro Sanana Gusmão quer uma comunidade dos países de língua portuguesa mais forte e orientada para ações concretas. O primeiro-ministro timorense defendeu durante a 31ª reunião ministerial da CPLP em Dili uma comunidade mais forte e capaz de transformar compromissos em ações concretas. A nossa arquitetura organizacional, subordinada ao consenso político, implica que o diálogo, a colaboração e o empenho de todos sejam reforçados. Isto para garantir uma implementação efetiva e eficaz das decisões tomadas no nosso foro multilateral. Só assim poderemos transformar a CPLP numa comunidade de ação, com interesses e oportunidades partilhadas. Uma comunidade à altura das aspirações legítimas dos nossos povos e da responsabilidade histórica que temos em comum. Assim, poderíamos também alargar as áreas de cooperação entre os nossos países, tanto naquelas em que já alcançamos consenso, como é o caso da mobilidade, como naquelas em que seremos necessariamente mais fortes se atuarmos em conjunto. Além do diálogo e das declarações políticas no seio da CPLP, Sanana Gusmão defendeu um maior acompanhamento das decisões, mais capacidades financeiras e uma participação mais ativa da sociedade civil, das universidades e do setor privado. Para superar as fragilidades que ainda limitam o potencial da CPLP, é preciso capacitar as nossas instituições com mecanismos mais eficazes de acompanhamento e avaliação das decisões e com um financiamento mais consistente que permitam sustentar projetos estruturantes. Há 4 anos do horizonte estabelecido para cumprir a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, penso que a nossa cooperação deve focar-se também nas realidades mais frágeis, envolvendo cada vez mais a sociedade civil, as universidades e o setor privado, na vida e nos projetos da CPLP. O primeiro-ministro considera ainda que a adesão de Timor-Leste à ASEAN pode aproximar a CPLP dos Sudeste Asiáticos através do comércio, do investimento e da cooperação. A adesão de Timor-Leste à ASEAN, em outubro do ano passado, abre uma nova ponte estratégica para os restantes países da CPLP.
não só em termos de diversificação comercial e de investimento, mas de desenvolvimento social e humano para os nossos povos. É mais uma plataforma privilegiada para que no mundo conturbado de hoje, de incertezas e conflitos, se promovam valores mais humanistas de tolerância, respeito mútuo e paz. Para o período 2027 até 2033, Sanana Guzmão defendeu também uma maior mobilidade dos cidadãos, uma maior participação da juventude e o reforço da segurança econômica, social e alimentar. Fora as informações de hoje, voltamos no próximo sábado. Até lá.